1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Negebe, e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gizeelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa. Alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia, com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Ora, acharam no campo um egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão a comer, e água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou, de quem és tu, e donde vens? Respondeu ele, sou um moço egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre o Negebe dos Queretitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. Perguntou-lhe Davi, poderias descer e guiar-me a essa tropa? Respondeu ele, jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e eu descerei e te guiarei a essa tropa. Desceu, pois, e o guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e a terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelôs, fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. De modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e o povo os levava adiante do outro gado, e dizia, este é o despojo de Davi. Quando Davi chegou aos 200 homens que, de cansados que estavam, não tinham podido segui-los, e que foram obrigados a ficar ao pé do ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha, e Davi, aproximando-se deles, os saudou em paz. Então todos os malvados e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, disseram, visto que não foram conosco, nada lhes daremos do despojo que recobramos, senão a cada um sua mulher e seus filhos, para que os levem e se retirem. Mas Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. E quem vos daria ouvidos nisso? Pois qual é a parte dos que desceram à batalha, tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes. E assim foi daquele dia em diante, ficando estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou do despojo presente aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo, eis aí para vós um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul, e aos de Jatir. Aos de Aroer, aos de Sifmote, e aos de Estemoa. Aos de Racal, aos das cidades dos Jeramelitas, e aos das cidades dos Quineus. Aos de Orma, aos de Corazã, e aos de Atasse. E aos de Hebron,
e aos de todos os lugares que Davi e os seus homens costumavam frequentar.